Olá, eu estou de novo aqui. Como eu falei no vídeo passado, eu quero dar continuidade nessa pregação. Então, se de repente você não viu a primeira parte, talvez seja melhor assistir a primeira para conseguir compreender a segunda, né? Para não ficar tão longo, que até para subir os vídeos dá um trabalhinho, né? E também, às vezes, a pessoa tá com pressa e tal, então é melhor fazer assim. E como é um texto, não é só eu que tenho culpa de falar muito, é que o texto é bem longo mesmo. Então, vamos tentar assim, até facilita o aprendizado. Então, a gente parou no versículo do capítulo 6 de João, versículo 60, aonde a gente diz, foi explicando de muitos discípulos, não só a multidão que ficou com raiva do discurso de Jesus sobre o pão vivo que desceu do céu, que ele era esse pão. Mas aqui a gente vê esses discípulos mesmo, que eram mais do que só uma multidão, eles eram seguidores já. Eles começam a abandonar porque não entenderam. E aí vão saindo. E aí Jesus Cristo, né, ele fala assim no 61, quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os, isso vos escandaliza? E aí ele continua atiçando, Jesus ele é fora da curva. Porque ele podia dizer, nossa, eu vou ficar quieto. Porque às vezes você está pregando, você está falando com alguém, até uma conversa com alguém, ajudando, instruindo, a gente vai observando as reações da pessoa, se diz, ih, é melhor eu parar. Tá desagradando. Não tá conseguindo entender. Mas Jesus, ele não era assim, ele falou assim, não, eu tenho uma obra, eu tenho uma agenda para cumprir. E eu vou falar, eu vou pregar o que tem que pregar. Quem quiser ouvir, que ouça. E aqui ele vai, vocês estão se escandalizando? E ele falou, e só que hoje nós aqui, que já entendemos tudo, meu Deus, ele estava falando só a verdade, gente. Que literalmente ele derramou a carne, foi moída, foi machucada por nós, o sangue verteu, toda a água e o sangue do corpo de Jesus saiu, porque ele morreu. E hoje nós fazemos uma santa ceia toda a vida em memória disso. E não como nós falamos no vídeo passado, não fica só na memória. Nós nos alimentamos real. Porque ele falou assim: aquele que se alimenta de mim, né? Ele vai ter vida eterna, porque ele vai nos ressuscitar no último dia. E essa ressurreição não é só para aqueles que morreram, os salvos no Senhor, que dormiram em Cristo. Que vai ter essa ressurreição. Mas há uma ressurreição também onde vai acontecer aquela transformação, onde realmente toda a morte em nós, porque nós temos a nossa carne ela é corruptível, ela vai morrendo, você vai envelhecendo, vai parando aqui, vai estragando ali, vai, né, adoecendo, porque esse é o caminho, porque é do pecado que gerou. Mas quando Cristo vier, a Paulo fala ali, nós vamos ouvir o toque do chofar, né, que eles colocam como trombeta, e ele diz, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Então ali também é uma ressurreição, a pessoa venceu a morte. Então sai para a vida. Tantos que estão vivos no corpo físico, mas vai ter que ter uma transformação. Então essa transformação todos terão. Os que já morreram em Cristo vão ressuscitar com um corpo glorificado e as pessoas vivas serão transformadas num corpo glorioso. Por quê? Porque foram todo mundo comendo do corpo de Cristo. E Cristo não morreu e venceu a morte pelo Espírito, não foi ressuscitado? É isso que é o propósito, né? Ele e seus, né, os filhos, os que são semelhantes a ele para reinar com ele na glória. Porque esse nosso corpo não tem como, né? Não tem como subir. Então, essa obra tem que ser completa. E Cristo foi falando com as pessoas para tentar levá-las para esse nível de conhecimento, de buscar o Senhor. E aí Jesus foi provocando, vocês não vão, não querem. E aí mais para baixo, ele pega assim, no 66 diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Literalmente, gente, no meio de discurso, no meio do culto, o pregador tá falando, o povo vai levantando, pegando as suas biblinhas, suas coisas, não, para mim não dá mais. Não, essa palavra não dá, isso que ele está falando vai contra o que eu acredito, não vou comer carne de gente, né? Na cabeça deles, só na parte mental deles, não caiu no espírito. Não foi semeado a palavra com fé, eles não receberam com fé. Porque quando Jesus começa a falar, eles estão dizendo, mas esse é o Jesus. O Jesus mesmo que falou assim, essa é a Mariazinha, esse é o Joãozinho. O que ele quer falar?
porque não enxerga o poder de Deus. Então, às vezes, a gente até desonra muitos homens e mulheres que Deus levantou, porque a gente conhece eles no dia a dia. E aí você não honra a unção de Deus que está na vida dele. Porque Jesus Cristo eles conheciam do dia a dia. Só que ele tinha sido ungido com o Espírito Santo. E claro que Cristo é o Cristo. Mas os enviados, ele falou assim, ó, quem recebe a mim, recebe o Pai, porque foi o Pai que me enviou. Quem recebe as minhas palavras, recebe as palavras do Pai, porque foi o Pai que me revelou. Então, quando nós não recebemos a palavra de Cristo, nós não recebemos nem o Pai. E muitas vezes, e hoje em dia, Jesus fala através dos instrumentos. Então, ele usa homens e mulheres. Mas você olha para aquele homem, para aquela mulher, e você lembra, nossa, mas eu sei do pecado dele, eu sei das falhas dele, mas, gente, não é a pessoa. No caso das pessoas, Cristo é Cristo, nós temos que receber ele como ele é. Mas, às vezes, você precisa receber a palavra. E muitas vezes a gente está julgando. E a palavra do Senhor diz assim, né? Acho que o próprio Paulo diz, ó, ouçam tudo, retenham o que é bom. E ele diz assim, julguem as profecias. Não os profetas. Porque esses aqui vão dar conta para Deus. Como na outra pregação anterior também eu falei. Que muitas pessoas vão chegar assim, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos e acontecemos no seu nome. Mas Jesus vai dizer assim, não vos conheço. Porque tem coisas. Então, às vezes aquela pessoa está sendo usada por Deus. Mas você não precisa olhar para a vida da pessoa. Olhe para a palavra. Porque aqui eles não receberam. E Jesus Cristo nem era pecador, gente. Era simplesmente um ser humano de carne e osso que ele viram comer, viram andar pela rua, viram bebendo água, dormindo. E eles não, mas nós te vimos nascendo e tudo. Então, não tem como. Meu marido que chegou estudando com a mão, eu esqueci. Ai, eu vou terminar, vou ter que pregar ligeiro aqui pra vocês. Então, eles olhavam assim, mas não, se você é um ser humano. Só que Deus, ele opera, gente. Ele usa as coisas pequenas, que então vai além disso. Então, ali nós, ele pensa assim, mas você é tão falho. Sim. Mas a misericórdia do Senhor, ele nos permite, como Paulo, ele falou assim, tanto que o que ele revelou para Paulo, ele falou assim, Paulo falou assim, nem posso falar aos homens. Não são palavras que não foi me permitido falar de tão grande a revelação que ele teve. João ainda pôde, olha tudo o Apocalipse que nós até hoje dá um nó e não entendemos. E o que Paulo teve nem era para falar. Mas ele falou assim, mas ainda assim ele era um homem de carne e osso. E tanto que ele era falho que Deus permitiu, como ele fala assim, um espinho na carne dele. Para que ele não se vangloriasse, não se exaltasse pela grandeza das revelações. Então, o que acontece? Deus usa a nossa vida. Né? E muitas pessoas confiam no que eles estão fazendo para Deus e não no que Deus está fazendo neles. E aí nós, os que estamos ali seguindo esse povo, vendo o pregador, ouvindo e vendo a pessoa orar e Deus curar os enfermos e a pessoa com problema, gente, retém o que é de Deus, retém o que é bom. E pare de julgar, porque quem vai julgar os servos, e cada um é Deus, não somos nós. Deixa na mão de Deus, Jesus Cristo sabe as ovelhas que são dele. Então aqui aquele povo pecou por isso, porque eles estavam diante do rei da vida. E eram discípulos, não era uma pessoa que queria só uma cura. Eles gostavam de ouvir Jesus, eles queriam seguir Jesus. Só que quando Jesus falou assim, vamos para um lugar mais elevado, eles não deram conta, não compreenderam. E aí ele fala assim, ele continua, né? Deixa eu ver aqui, ai, meu pai, acho que o 67, exatamente. Então, ali eles recuaram, não andaram mais com Jesus. Foram embora e Jesus ficou lá. E gente indo, aquela grande multidão que tinha comido pão, uma grande multidão que tinha sido curada. Foram indo. E aí Jesus podia dizer, meu Deus, eu vou ficar quieto, que eu vou ficar lá sozinho. Mas ele não parou. Olha o que ele vai e fala aqui, deixa eu ver se é no 67? No 67. Então Jesus interpelou, né? A minha versão é mais assim. Mas vamos colocar assim: perguntou, né? Aos 12, né? Meio que interrogou eles, tipo, intimou eles com uma pergunta, né? Vós também desejais ir embora? Porque vocês também são discípulos, vocês querem ir embora? Olha a coragem desse mestre, gente. Né? Isso é uma coisa assim que a gente tem que orar muito a Deus quem prega a palavra. Porque não é fácil, gente. Eu acredito que vocês também, né, pregam, já foram usados por Deus para entregar uma mensagem, às vezes não na internet ou não num púlpito, mas às vezes está falando com alguém, Deus te dá uma palavra.
E você vê que, como eu falei, você observa a reação da pessoa, você vê, não, se eu continuar. É claro que Deus vai te dar sabedoria, que às vezes você vai insistir e vai quebrar a pessoa. Mas às vezes você retém, você diz, não, mas se eu falar, eu perdi a amizade. Se eu falar, perco seguidores. E hoje em dia o povo tá assim. Se eu falar, nossa, eu tinha tantos seguidores, então tanto que eu digo, Senhor, eu não tô nem aí, eu nem sei, talvez vai ser 3, 4 que vai ouvir a palavra. Mas eu tô fazendo o que eu senti do Senhor, eu vou falar. E amém. E se é um só receber, a palavra diz que é uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Gente, se Deus se alegra com um, o que sou eu? E a palavra não é minha. Então tenha isso na tua vida. Aprenda com Jesus. Porque nós estamos sendo seguidor dele, nós estamos só. Hoje é através da nossa vida. No testemunho, na pregação, na oração, do jeito que Deus te usa. Então, diga, Senhor, me dê essa ousadia de não ceder para agradar os homens. Porque Jesus falou assim: eu escolhi esses 12 e agora? Tá indo todo mundo embora. A multidão, tudo bem, é menos trabalho para mim. Ah, aqueles discípulos, tudo bem. Mas agora ele vai e pergunta para os 12. E quando que a gente tem essa coragem? Fulano, se você não quer mais, você tem certeza que você quer esse caminho? Você tem certeza que você quer ser crente? A gente tem o grupo de oração e a gente brinca, que tem um meme lá, não é bem um meme, mas é um senhor muito na sua simplicidade, assim, acho que meio do campo, já meio de alguma certa idade, e ele começa a falar no Instagram ali, o povo coloca os cortes ali, e ele diz, gente, eu descobri uma coisa nova agora, como é de ser crente. Mas olha, ou coisa difícil que é ser crente. Como é difícil ser crente. E ele vai falando, e você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, eu te corre o risco de ir pro inferno. E a gente ouve aquilo e diz, realmente, esse tá pregando o evangelho. Porque não existe essa facilidade, gente. Hoje eu orava e chorava para Jesus, dizia, Jesus, eu sou pecadora demais. Eu tava orando e chorando que Deus foi e falou, eu falei, Senhor, é verdade, eu já vim pro Casa de Pão, eu já vim pro Casa de Cura, eu já vim porque o Senhor era melhor marido, melhor rei para mim. E agora o Senhor quer me levar para um outro lugar, porque eu tô falando do que o Senhor tá me deixando na minha vida. E eu falei, Senhor, eu tô indo. Eu tô ficando, tô largando, voltando, o Senhor tá indo e eu tô ficando para trás. Porque o que você tá buscando dele? Então ele vem e fala para os discípulos. Mas Simão Pedro, no 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Para onde nós vamos? Tu tens as palavras, aleluia. Tu tens as palavras de vida eterna. Vou parar no 68 antes de ler o próximo. Lembra que eu falei? Eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo as multiplicação, mas Jesus Cristo foi mostrando que tinha algo mais. E aí eles lembraram, mas não, que cura, que opera, que liberta, que transforma, que transforma água em vinho, que dá pão para multidões, porque eles sabiam. E que anda sobre o mar. Não tem outro. E essas palavras, porque talvez, gente, falando bem a verdade, eu se tivesse lá também, eu tinha ido embora. Mas aqui, talvez o Pedro, não quer dizer que ele entendeu tudo aquilo, gente. Porque teve que vir o Paulo para dar umas explicadinhas pro povo. Mas ele falou, gente, talvez eu não entendi. Tem coisa que a tua mente não vai entender. Mas sabe, aquietou. Senhor, tu sabes. Faz do teu jeito. Sabe? É aquela pessoa que tá humilde, diz, ó, eu vou confiar no Senhor. Uma hora o Senhor me explica. Uma hora o Senhor me revela, mas eu vou continuar seguindo, porque só tu tem as palavras de vida eterna. E é aqui que eu quero chegar. Lembra, quando cada um vem para Jesus por uma sede, por uma fome, por uma necessidade. E aí eles esperam só aquilo, e aquilo acaba limitando. Agora, Pedro, esses discípulos ali, eles falam, não, nós precisamos da vida eterna. As palavras que nos levam para a vida eterna. Então, se é isso, é para comer, é para beber, não entendi nada, Senhor. Mas nós vamos continuar aqui. Uma hora vai clarear o nosso entendimento. Então, é isso, o que você está buscando? Então, se você a teu prazer, como diz aquele Salmo 37:4, agrada-te do Senhor. Então, se deleite nele, que a tua alegria, que a tua felicidade seja o Senhor, não o que o Senhor vai te dar, o que ele vai fazer. Aí sim, se você se agradar, não é o Senhor se agradar de mim. E não é agrade o Senhor. Leia o texto. É agrada-te do Senhor.
Então, que o Senhor te baste. Para Pedro, ele falou, Senhor, o Senhor nos basta. E aqui, no caso, as tuas palavras nos bastam. Porque eu falei ali, eles não, você não via, né? O Pedro ainda teve uma sortezinha lá que Deus foi e curou a sogra dele. Mas muitos a gente não vê ele falar que ele curou, que ele fez alguma coisa para aqueles que estavam ali, a não ser o principal, que era a salvação. Mas eles seguiam Jesus pela vida eterna. Ele falou, talvez nesse mundo não vão ter nada. Tanto que, se eu não me engano, é próprio Pedro, os discípulos estão com Jesus, dizendo, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Porque eles também tinham essa questão. Mas ele começa a mostrar, vocês vão ganhar a vida eterna, mas também tem coisa nessa vida e na vida do porvir. Então ele estava assim, talvez sem entender. E daí no versículo 70, não, no 69. Peraí, meu pai, deixa eu me achar aqui. Isso, 68, só tu tem as palavras de vida eterna. No 69. Sendo assim, nós temos crido, olha a fé, e olha um nível a mais, e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, oh glória ao Senhor. Que nós consigamos esse nível de fé e reconhecer. Nós não estamos vendo só o Jesus, nós estamos vendo Oricântaras, nós estamos vendo o Cristo. E é isso que Jesus falou. Ele falou, eu vou espremer, nem que fique 2 ou 3, mas eu quero alguém que veja o Cristo. Porque o Cristo é o Messias, ele é o ungido. Então eles esperavam um profeta, um rei, mas ele falou assim, eu quero saber quem está esperando o Cristo. E ali era o espírito de Paulo, de Pedro falando. Porque depois lá eles desanimam quando Jesus morre. Só que ele estava ali estocando para o espírito dele. Aleluia. Ele estava ali separando algo. Como Paulo diz, não façam provisões para a carne, mas para o espírito. Porque chegou na frente no dia da angústia, no dia que eles acharam que tudo estava perdido, o mestre morreu, não ressuscitou, desanimaram, Pedro volta a pescar, os discípulos voltam, mas o Messias vem e os encontra. E essas palavras que da própria boca dele saiu, ele reconheceu, esse é o Cristo. Então que hoje o Cristo se revele. Não só aquele operador de milagre, multiplicador de pão. Não. Não só aquele que é melhor servir a Cristo, que ele é um pastor melhor do que os do mundo. Mas que ele, a presença, como Moisés falou, Senhor, sem tua presença nós não vamos sair daqui. Não vamos nos mover, porque não adianta nós ter ali um anjo que vai operar milagre, que vai fazer, não é só milagre. Então aqui é onde a porção do Senhor nos basta, que é Ele a nossa porção. Como diz aquele salmo lá, o Salmo 16, o versículo 5 e o 6, gente. Onde o salmista está alegre, que ele diz ali da herança dele. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui esse salmo. Ali eles estão falando literalmente da herança da terra. Né, onde eles receberam terras e muitas pessoas ali de repente reclamavam, né, da terra que receberam e tal, mas aqui esse salmista do 16, ele diz assim, as minhas porções caíram numa parte boa, aqui no versículo 5, 16, 5, o Senhor é a porção da minha herança, ou a minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Então ali, eles estão falando ali, realmente lá em Josué, eles dividem a terra. E Deus vai delimitando, é por sorte, mas olha, quem tinha uma tribo maior vai pegar uma parte maior. Mas foi ali. E aí eles chegavam naquele lugar e não havia uma escolha. Quem escolheu foi os que ficaram pro lado de cá. Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, que tinham muitos rebanhos e ali tinha muito pastos. O outro lado era mais árido. Mas aqui é um salmista que está dizendo, eu estou feliz. Porque não é só terra, a minha porção é o Senhor. Então, como o Senhor, se na minha terra tem gigante, o Senhor vai me dar vitória. Se na minha terra é árida, é deserto, o Senhor vai me dar vitória. E é isso que o Senhor quer gerar em nós. Espere nele, se alegre com ele, porque daí não há nada que o inimigo vai te oferecer, como na tentação do deserto para Jesus. Ali no Mateus 4, o Satanás se apresenta para Jesus. Ele apresenta lá tentação para a parte física dele, a fome. Era uma fome real.
Jesus segura e fala assim, mas não é só de pão que vive o homem. Aí ele vem ali tentando, ele diz, você não veio com uma missão, você não quer, você não vai ser rei desse mundo, é o filho de Deus e salvar. Vamos lá para Jerusalém, lá no mais alto do templo, se jogue de lá. E aí os anjos vêm, te seguram e o teu ministério deslanchou, amigo. Porque você vai fazer uma grande obra e vai conquistar. Mas ele estava tentando Jesus Cristo. Ele falou assim: não tente o Senhor teu Deus. Porque eu não vou me expor a um risco, não é a hora de eu me expor a esse perigo. Não é assim que eu vou atrair as pessoas, eles vão vir na humildade. E aí ele tenta ele numa área que, pra nós, gente, como eu falei, às vezes ele vai te testar no teu físico, na saúde, na prosperidade, no casamento, nas coisas do dia a dia. Às vezes ele vai testar você, o inimigo, e Deus permite, porque ele quer ver onde está a tua fé. Vai testar você na área mesmo emocional, né? Você cedendo, olha, eu quero aquela necessidade de um casamento, sofreu com o pai, sofreu rejeição, sofreu, aí se sujeita a um casamento, a ser tratada sem honra, sem respeito, um homem que te bate, que te trai, que te engana, que não te honra, que não é teu marido real, né? Como é para ser, mas só para você. Então você se sujeita, porque aquilo não é mandado por Deus. E às vezes o que Deus te mandou, não, mas não é como eu queria, não é bonito, não agrada os meus olhos, como Sansão fez com aquelas, né, as filisteias que ele escolheu. E aí você perde a tua bênção. E depois fica reclamando, mas não foi Deus que te ofereceu aquilo. Então, isso em várias áreas. O emprego, de repente, você aceita um trabalho. Não, porque eu preciso trabalhar, mas você vê que ali tem corrupção, tem mentira, tem coisa errada. E você tá ali porque é o que você quer. Então, Satanás sabe onde está a tua fome e é ali que ele vai te testar. E aí ele testou Jesus em todas as áreas, mas ele falou, não, eu só vou adorar a Deus. Aleluia. Ele chega ali, olha que leva ele no alto, no morro mais alto, no monte mais alto do mundo, e mostra os reinos do mundo. Ele falou assim: você não quis, né, nessa área, não quis, mas eu vou ter, você não é o rei do mundo, porque ele sabia. E às vezes o Senhor nos promete coisas, gente, isso é muito sério, isso é Deus me mostrando agora. Às vezes o Senhor nos promete mesmo, ele nos revela coisas para o nosso espírito, para alguém que nós seremos lá na frente. Só que você acha que é agora. E porque Jesus Cristo, ele é o rei deste mundo, ele nasceu. Quando os pastores lá escutam aqueles anjos, eles dizem, porque em Belém vos nasceu o rei. O rei e salvador. Mas ele nasceu como rei, mas não naquele momento. Ele falou, não é agora que eu vou reinar. E ele podia achar, mas acho que é de Deus esse negócio, essa proposta é de Deus. Porque agora vem esse anjo aqui, porque ele era um anjo de trevas, mas sim, tinha ainda poder, lógico. E disse, mas vai facilitar a minha vida, porque ele estava começando o ministério dele, gente. Era o comecinho, ele acabou de ser batizado, estava jejuando, mas ali o inimigo falou assim, eu vou mostrar para ele, o que Deus não te prometeu que você vai ser rei, então eu te dou, pronto, tá tudo fácil. Você só precisa fazer uma coisinha, me adore. E ele podia dizer, mas pai, eu sei que, né, mas aqui, é um precinho tão pequeno. E ali ele falou assim, me adore, porque ele acabava com toda a obra da redenção. E quantas vezes nós temos caído na tentação do inimigo, porque nós queremos facilitar, cortar o caminho, nós queremos o pão terreno. Como aquele povo de Israel comeu o maná realmente, mas comeu o maná da terra. Veio do céu, mas comeu na terra. Agora nós precisamos comer o pão que veio do céu e, como eu falei na primeira pregação, no Espírito. Se alimente das palavras de vida eterna que te preparam para a vida eterna. No Espírito. Você tá no mundo, mas você não é desse mundo. Então não interessa nada que o Satanás te ofereça, vai ter, sabe, te seduzir. Tanto que Deus fala usando o próprio João, mas agora nas cartas dele. Lá ele fala assim, ó, gente, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eles são inimigos de Deus. Se você ama, você quer ser você pode usar, vamos dizer, de ser o melhor médico, mas para a glória de Deus.
sabe? De ser, eu quero almejar cargos políticos, cargos, um grande trabalho na tua empresa, ser uma grande professora, uma grande advogada, seja lá o que for, mas tudo para a glória de Deus, gente. Aproveite e chegue nesses lugares, não vão ficar só fechado nas quatro paredes, mas vá nesses lugares como foi José, como foi Daniel. Olha Daniel, provado ali, e cada vez, gente, não era, o Daniel subia de cargos, mas o rei colocou decretos na Nabucodonosor, falou assim, ninguém pode mais contra o Deus de Daniel, não falem, quando ele passou pela cova de leões, e ali Daniel não precisava daquilo, ele fez tudo aquilo, gente, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E hoje em dia, às vezes, o Senhor quer levar os filhos dele em lugares altos, mas a gente vai com tanta vaidade. Eu venci. Eu lutei, né? Eu cheguei aqui, é meu esforço, eu estudei. Olha o quanto que eu sofri. Agora sai desfilando como o povo diz, eu quero desfilar na cara da sociedade, sambar na cara da sociedade e mostrar, olha o quanto que eu venci. Caiu, gente. Não é o eu, é ele. Então aqui o Senhor Jesus fala para Satanás, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestará culto, e mandou Satanás embora. Mas às vezes nós mesmos estamos arrumando para nós coisas. Agora, quando nós queremos as palavras da vida eterna, que eu sei que muitas dessas coisas, gente, é duro falar isso, Pai. Mas leia a carta de Hebreus lá, o capítulo 11. Onde fala ali que aqueles homens eram fiéis e vieram por fé, como o próprio Abraão. Mas ele falou assim, Abraão, eles viram de longe as promessas. Nós falamos, acho que num vídeo anterior, sobre o arrebatamento, onde vai vencer, o nosso corpo ser transformado. Mas eu não sei se espero que seja breve, logo, quanto antes. Né, dessa transformação, de nós ter um corpo transformado e de Cristo vir realmente governar nessa terra. Mas, gente, talvez nós estamos só preparando o caminho para o rei vir. Talvez não é hoje. Talvez eu ainda vou passar o bastão para uma próxima geração e vendo de longe. Opa! E dizendo, Senhor, mas eu continuo crendo na promessa, tu reinarás nessa terra. Posso não ter o reinado aqui. Eu não fui o que eu queria ser. Eu não alcancei. Porque não é sobre você, é sobre ele. Porque Pedro podia dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada essa história de comer de sangue, de comer de carne, beber do sangue. Mas eu estou confiando que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele não muda. A palavra diz ali, o Senhor é o mesmo. Cristo não vai mudar. E ele quer nos levar para um lugar mais elevado. Então pare de buscar. O próprio Paulo falou, se vocês esperam em Cristo, a tua esperança é só para essa vida. Eu quero prosperidade, eu quero saúde, eu quero viver uma vida boa e tranquila. Não é errado, gente. Pelo amor de Deus, ninguém quer ficar passando fome, sofrendo enfermidade. Mas, gente, isso é para nós ser uma vitrine. Várias vezes o Senhor fala, filho, mas eu tenho que moer tanto você para mim poder fazer você uma vitrine. Sabe aquelas manequim? Pai, é tão sério, porque eu não preparo. Eu só peguei o texto aqui, mas isso é Deus que tá dando. Sabe aquelas manequim, gente? Manequim mesmo, de plástico, que fica na frente das lojas, para chamar a atenção do povo. Eles vestem aquelas roupas mais maravilhosas que tem, mas não é deles. Eles estão ali, às vezes tem umas que eles põem até cabelo, estão tentando deixar mais com cara de gente, as manequins hoje em dia. Mas a manequim, quantas vezes eu tá lá, talvez vocês, mulheres, até homens, chegou na loja, olhou, eu gostei daquele. Aí eles acham, não tem da cor, não deu o tamanho. Mas eu vou pegar o da manequim. Aí eu saio levando a roupa e a manequim fica lá, pelado. E o Senhor falou assim, eu quero alguém que aceite. Dá a glória pro meu nome, que vai usar os dons, os talentos, a roupa, para atrair outras pessoas a Cristo. Mas de repente se diz, até aqui eu cheguei, agora eu passo para você e você continua. Porque o que a minha porção, a minha herança não é aqui na terra, é o Senhor, e é isso.
E não é fácil, você ter que depender dele, esperar nele. Eu orava de Jesus, é uma luta tanta. Eu tô lutando contra mim, lutando contra o pecado, lutando lá para fora, lutando para Deus. Eu não tô dando conta. Ele falou assim: entre no meu descanso, no sábado. Viva o meu descanso. E daí eu te renovo para você viver mais uma semana, porque é luta constante. E quantos homens e mulheres, gente, como o próprio apóstolo Paulo, como nós pregamos na vez passada. Ele tá morrendo, ele tá vendo o povo preparar lá, que ele foi morto lá, martirizado, sabendo da sentença dele. Mas ele tá ali preso, sozinho, porque ele começa a mandar vir, tragam capa, tragam meus livros. Ele tava lá meio sem nada, gente. Ele começa a contar lá na carta de 2 Timóteo, se despedindo de quantos que o abandonaram. Mas ele tá numa alegria. E aos nossos olhos parece que aquele homem passou pelo mundo e não fez nada. Olha, pregou e está morrendo condenado como um prisioneiro. Mas ele está dizendo: eu acabei minha carreira. Eu guardei a fé. Então vamos ter essa fé, porque aqui a palavra diz ali, nós cremos, né? Onde aqui eu acabei de ler. Ai, meu pai, eu perco tudo aqui. Eu grifo tudo a minha Bíblia, mas tem ali, nós temos crido e reconhecido. Aqui é isso, no 69. Nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo. Paulo falou: Jesus, primeiro que Jesus não mentiu. Ele manda na linha, diz lá para ele que importa ele passar por muita tribulação por amor ao meu nome. Porque assim como ele tinha perseguido a igreja, mas para nós também ele não mentiu. Ele falou assim: gente, o caminho é estreito, tem cruz, tem jugo, tem o negar-se a si mesmo. Então nós nunca vamos conseguir ser aquele verdadeiro discípulo, gente. Nós somos simpatizantes, muitos de nós. Porque a hora que eu começo a estreitar mais o caminho, falar do que eu não quero ouvir, mexer nas minhas feridinhas, aí a gente começa a abandonar Jesus. Agora a hora que a gente diz: Senhor, eu aceito. Tá doendo, mas eu continuo, porque só tu tem palavra de vida eterna, e o que o Senhor prometeu para nós, gente, leia o capítulo 6 inteiro, é longo, mas ele tá falando só aquele que crê em mim no 47. Olha aqui, ó: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele veio, ele falou assim: as minhas palavras são vida e espírito. Não é as coisas, essas coisas são as demais coisas. E essas demais coisas, você ter uma casa boa, um trabalho bom, você se tornar um grande pregador ou pregadora, ou seja, Deus, aonde Deus quiser te levar ou fazer, a tua vida ser boa, teu casamento ser perfeito, isso é o vitrine para atrair outros, que a pessoa precisa dessas portas para entrar. Aí você vai desfilando, tudo bonitinho. Por que vai tudo bem? Porque Jesus está comigo no barco. Aí ele vai vindo: eu vou andar nesse barco, eu vou chamar esse Jesus. E Jesus diz: agora que você entrou, seja meu discípulo. Mas o meu discípulo não vai andar comigo pela comida. Ele falou assim: não busquem lá, como ele falou para o povo, não busquem trabalhar pelo pão, aqui, ó, trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, e vamos ler esse João, esse capítulo. Vai lendo e comendo e dizendo: Senhor, eu vim enganado e eu orava a Jesus. Porque o evangelho que nos prometem, Senhor, é facilidade. Gente, quando eu vivia, minha mãe era de uma outra religião e a nossa vida era terrível. Eu tinha 7 anos. Quando a minha mãe começou a falar, eu nem sei se eu ouvia aquela mulher, mas a minha mãe falando, eu dizia: mãe, vamos. Porque eu via ali, gente, a tábua da minha salvação. Porque a nossa vida, meu pai bebia, era uma dificuldade, era doença. A minha mãe tinha um monte de problemas, até espirituais lá. Era uma escravidão. E eu era mais velha deles, então era um fardo para mim. Então, quando eu vi aquela possibilidade, parecia que hoje, olhando pelo meu espírito, eu digo, parecia que eu via só facilidade, só luz, só proteção, só bênção. E tem tudo isso, tem. Tem. Quem olha de fora vai dizer: nossa, mas que vida boa. Porque sabe Deus que seria de mim. Mas a luta aqui dentro, vem manjar de um lado, vem de outro, e luta e nega a si mesmo. Não é como você quer. E é uma luta constante. Então realmente às vezes você está tão cansado. E o Senhor diz assim: descansa em mim.
Entregue esse caminho a mim, confie em mim que eu faço tudo. E é entrar nele, e é dizer, Senhor, por isso que ele diz assim, quando você se agradar no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, você vai dizer a ele, e ele vai te conceder o que você deseja, mas por quê? O que eu desejo? Eu desejo o Senhor. Oh, aleluia, olha, descobri uma roda. Entendeu? E a gente lê aquilo, eu ficava naquilo, como que eu vou conseguir o que deseja o meu coração? Porque o meu coração é mau. Então a gente buscava, como que é? Mas eu entendi se eu vou agradar o Senhor, né? Eu vou fazer alguma coisa. Mas até que um dia Deus pegou e ministrou no meu espírito. Falei assim, não é. Você não venha me manipulando. Eu que tenho que bastar para você. E a hora que Cristo for tudo em você, o que ele fizer tá bom. Sabe? O que ele fizer, tá bom, diga aleluia, porque eu me agrado do Senhor. Então, se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Era como Davi, ele podia perder o reino quando ele confessou seus pecados, mas não retire de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. E é isso, o Senhor nos trouxe para a presença. E é por isso que também em João 15, se eu não me engano, é o 15, onde ele vai falando do discurso permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Exatamente, o João 15, onde ele começa a falar que ele é a videira. Então a gente foi enxertado lá, né? Naquela videira. Ele falou, mas se você sair e achar que vocês já sabem tudo, se a minha palavra não permanece, se o meu amor não permanece, se a minha paz não permanece, então é nós ficar nele. Mas quantas vezes a gente começa, não, mas eu consigo andar sozinho, e vai por conta. E aí, gente, quando chegar aquela hora da grande tentação, da provação da tua fé, o que o inimigo vai te derrubar? Ele vai te derrubar na primeira, já te oferecendo pão, coisas terrenas? Ou ele vai te colocar coisas assim como você acha que são espirituais? Não, eu tenho que mostrar. Eu vou fazer isso para que eles vejam que eu sou usado por Deus. Eu vou fazer. E não é Deus falando com você. E às vezes ele vai te testar bem mesmo na parte que a maioria dos homens cai, gente. Essa concupiscência, essa soberba da vida. Esse desejo de vencer no mundo. Cristo falou, eu venci o mundo. Porque ele morreu, ressuscitou lá, e até hoje, até os próprios judeus que é para quem ele veio, muitos, não todos, por favor, muitos ainda não reconhecem ele como Messias. E ele podia dizer, meu, o que eu fiz? Não deu nada certo. Mas não, gente. Ele falou assim, eu venci o mundo. Não no mundo. E quantos homens, como eu falei, aquela galeria da fé, gente. Todos ali falaram assim, eles não aceitaram ter uma vida melhor, uma morte melhor, porque eles esperaram uma melhor ressurreição. Leiam essas palavras e cada vez que forem ler, diga, Jesus, tira esse véu da religiosidade, da mentira, do engano, porque eu só fico catando promessa, eu tô fazendo caixinha de promessa. É isso, aquilo, gente, como eu falei, esse versículo 4 do Salmo 37, a gente pega só uma parte dele. Eu te concederei tudo que deseja teu coração. Mas quando o meu coração desejar só Deus, aí ele vai me dar só Deus. Agora, quando eu tô querendo todo o mundo menos Deus, aí quem vai nos dar é o inimigo. Então vamos buscar se agradar no Senhor. E aqui, gente, para terminar, parece que a coisa tá boa, mas não. Jesus podia ficar feliz com o que o discípulo ali falou, Pedro falou, mas tem um versículo aqui, gente, no 64. Então aqui ele tá falando, e aqui ele vai falar assim, no 65 aqui, não, 4. Entretanto, existem alguns de vós, até vamos ler o 63. É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe algum de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E ainda ele continua falando com eles. Mesmo sabendo. E aqui talvez, assim, na nossa mentalidade, assim, tão mais imediatista, a gente vai dizer que realmente tinha o Judas que o traiu. E ali que nós vemos lá, que depois que ele ressuscita, a passagem do Tomé, que é chamado de incrédulo. Mas não é só nisso. Não é só aqueles 12 ali. Os discípulos, lembra que saiu a multidão. Deus está peneirando. Né? Aí já saiu os discípulos, os simpatizantes. Agora ficou os 12. Mas desses 12 ele está falando ali. Vocês não querem ir também?
E aí ele tá falando, tá estreitando o caminho, ele falou assim, gente, eu sei. Porque as palavras que eu tô dando para vocês é espírito e vida, mas a vida no espírito, não é as coisas terrenas. E aí ele diz assim, mas eu já sei, tem entre vocês, tem gente que não crê, e pior ainda, tem quem vai me trair, que faz de conta que crê, mas trair. E esse trair, gente, a gente começa a pensar assim, mas ele vendeu Jesus por dinheiro. E às vezes nós estamos traindo Jesus, vendendo Jesus por quantos manjares? Como eu falei ali, porque Jesus também foi tentado nisso. Quando o Satanás diz assim, se você prostrar e me adorar, eu te dou o reino, todo o reino do mundo. Todos os reinos, você vai governar em cada área desse mundo aí. Você vai ser o Senhor em todas as áreas. Mas adorando Satanás, então quem ia mandar? Porque Satanás, ele quer continuar no trono, ele quer continuar no trono na terra, onde ele estabeleceu. Era só engano. Mas Jesus, como entendi, você sim, essa conversa. Porque aquele a quem eu me sujeito, esse governa sobre mim. Por isso que quando você se sujeita a Cristo, você aceita o governo não só dele, mas do Pai que o enviou. Então aqui, gente, às vezes nós estamos traindo Jesus por qualquer coisa, vendendo a nossa fé por coisas pequenas. Então é sério isso. Então o Senhor estreitou mais e falou assim, gente, vocês ficaram, palavra de vida eterna. Só que eu falei assim, mas tem uns que não estão crendo em nada, estão me vendo aqui, estão andando comigo ainda, mas não crê, não acordou o seu espírito. E tem outros, gente, que na hora do aperto vão me trair. Então não é só sobre o Tomé e o Judas, pelo amor de Jesus. A palavra não ficava só para eles. Ela é para nós. Qual porção minha está pronto para trair Jesus? Qual porção minha que não está crendo? Que não está crendo, que está ainda pensando, eu vou mais insistir um pouco, que daqui um pouco ele vai começar a fazer os milagres, que vai chegar a minha senha. Vai fazer as coisas, vai falar do que eu quero ouvir, vai fazer o que eu quero que ele faça, e não vai chegar esse dia. Porque as palavras dele são espírito e vida. E a nossa carne, a nossa matéria não acessa esse lugar. Então esse lugar do reino do espírito está tudo para ser vivido. E é hoje. E nós estamos esperando só para a morte. Mas a morte, quando vai no dia dessa ressurreição, é o último dia. É onde realmente venceu tudo. Mas só que tem um processo, vai no caminho, vai subindo os degrauzinhos. E a gente está esperando tudo para a última hora. E não vai ter isso. Então vamos ver o que nós estamos buscando do Senhor. Né? Quem é Jesus para você? Você está enxergando ele só como um mestre? Só como um operador de milagre? Só como querendo ele como rei, que já são níveis, vai subindo. Que ele governar sobre você? Ou será que nós queremos ele mesmo como o Cristo? Porque ele veio como Cristo, gente. E olhe como que foi a obra dele, o reinado dele. Como eu falei, ainda em Israel há pessoas que não reconhecem ele. Ele é o rei dos judeus. Então, na verdade, ele é o rei do mundo. Mas nem os seus não reconheceram. Então comece a enxergar ele como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se ele é filho do Deus vivo, ele também está vivo. E ele opera milagres, ele faz, só que ele vai operar no teu espírito, em áreas assim que realmente você precisa, que o impossível ele vai fazer. Porque hoje em dia tem várias coisas que são possíveis aos homens, mas tem coisa que não há terapeuta que dê jeito, não há remédio que dê jeito, não há cirurgião que dê jeito para tua necessidade. É ali. E é muito mais do que só. Ai, tinha um pelinho voando aqui. É muito mais do que só a nossa necessidade física e agora imediata. É buscar para a vida eterna. Então eu oro que o Senhor venha me dando graça de buscar Ele para a eternidade, não só para essa vida. Então que a nossa sede hoje, que Ele gere em nós fome e sede de justiça. Porque se for só pão, for só cura, for só governo na terra, gente, o Satanás vai vir e nós vamos acabar cedendo a essas tentações. Agora, a hora que você diz, não, nada, não preciso disso, não quero, estou saciado, porque como Jesus Cristo, como eu falei, a passagem da Samaritana, eles foram buscar água, buscar comida para ele. E ele estava lá, gente. Ele chega, o senhor vai comer? Ele, não, eu tenho uma comida. Eles, mas o senhor estava, agora há pouco o senhor estava com fome. Alguém te trouxe comida? Eles ficaram pensando. Mas ele falou, não, mas a minha comida, o que saciou a fome, tanto física de Jesus, foi realmente fazer a vontade do Pai. Então, quando nós começar a fazer a vontade do Pai,
não a nossa, e não gastar 3 dias orando, 50 dias orando, fazendo campanha em campanha, para Deus abrir a porta X. Não, Senhor, abra a porta que o Senhor quer abrir. Entende? Porque às vezes você tá batendo naquela porta e Deus falou assim, não é ainda, não é o tempo ainda. Mas a hora que você começa a orar, você fala o que você quer. Senhor, eu preciso disso, disso e daquilo. Essa cura, essa porta aberta, esse milagre, essa coisa. Mas faça de acordo com a sua vontade. Aí o Senhor vai começar a fazer a vontade dele. E é isso que o Senhor quer. Espere no Senhor. Se agrade no Senhor. E ele vai conceder o que nós desejamos, o Senhor. Você vai ter mais dele. Aí quando você tem mais dele, gente, você pode estar com enfermidade, como Paulo falou assim, gente, eu tô alegre em qualquer circunstância. Preso, às vezes açoitado, passando fome, passando necessidade, para morrer meio abandonado, meio sozinho, o povo achando que ele era mesmo um inimigo, um falso profeta lá, até os judeus, os cristãos e o povo dos romanos, todo mundo contra ele. Mas ele estava em paz e ele falou assim, gente, terminei minha carreira. Agora, olha a esperança gloriosa de Paulo. Só me resta agora receber o quê? A coroa da justiça. Ele falou assim, porque eu fiz. Mas ele falou assim, agora, diante dessa humanidade, eles não estão vendo nada, mas eu sei o que me espera. Então, espere no Senhor. Busque o Senhor e não as coisas que o Senhor pode fazer. Se alegre nele, que ele te baste. E aí você vai poder se alegrar. Aí você pode estar com enfermidade, com problema, e você está cantando, glorificando a Deus e pregando e trabalhando, porque Ele é a que nos fortalece, nos sacia. Falou assim, comam desse pão. Então não só espere o dia da Santa Ceia, isso veio agora do Senhor. Não coma do Senhor só no dia da ceia. Não beba do Senhor só no dia da ceia. Coma agora. Ele é o pão vivo, aleluia. O pão tá aí, a palavra tá aí, a porta tá aberta. Hoje, ouçam a voz dele e somos nos convertidos. E Jesus chega de esperar no congresso, a Santa Ceia, o Senhor usar fulano, ciclano. Eu vim aqui, eu tô cheia de fome. Eu tô cheio de sede da tua presença. E vocês serão saciados. E vocês serão fartos. Mas se você sentar na mesa do rei, não é colocar o rei na mesa do mundo e querer comer. Mas deixe o mundo e entre para as bodas do Cordeiro. Essas bodas estão preparadas, a festa está pronta, tem alimento, tem cálice para ungir você, tá tudo aí. Viva o reino hoje. O Senhor nos convida hoje. Ele nem havia morrido, ele falou: eu já sou o pão vivo. Vocês têm que comer, porque é isso que o reino do Espírito não está preso no tempo. Então é hoje, não espere a eternidade, viva a eternidade hoje, viva no Espírito hoje, o Senhor está à disposição, então se farte dele, que a tua fome seja o Senhor e não o que ele vai fazer, porque daí tudo que ele fizer vai ser bom. Amém? Eu vou encerrar que esse ficou mais comprido que o primeiro ainda. Deus abençoe vocês que conseguiram ficar até o final, que não caíram andando, que conseguiram ouvir as duas partes, que o Senhor ministre isso no seu coração, no seu espírito. Amém? Deus abençoe e até a próxima.